13 de dezembro de 1968. Nessa data, uma reunião do Conselho de Segurança Nacional decide decretar o AI-5, o ato institucional que endureceu o regime. Em seguida veio Costa e Silva, que era considerado pela linha dura um dos seus heróis. E foi exatamente o contrário. Me chamou, quando houve o problema do AI-5, ele comandando a reunião. Eu saí daqui de Brasília junto com o Pedro Aleixo para o Rio de Janeiro. Jarbas Passarinho estava lá e na reunião pronunciou uma frase que gerou polêmica e entrou para a história. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. A me parece que claramente é esta que está diante de nós. Mas, às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. O AI-5 fechou o Congresso, suspendeu a vigência do habeas corpus, autorizou a cassação de direitos políticos e estabeleceu a censura, entre outras restrições. Quando veio o AI-5, na escola de Estado-Maior houve resistência. O pessoal achou que já era demais, já devia ter acabado. Na hora H nós nos preparamos, porque ele diz assim, ele quer um ato duro, mas quer o mais rápido possível. Repetiria, porque eu entrei em 31 de março, supondo estar garantindo a democracia. Eu escrevi, está aí no meu arquivo, uma carta a lápis, uma carta não, um bilhetinho para minha mulher e para o meu filho, dizendo por que eu ia aceitar uma ação dessa. O AI-5 tinha sido dezembro de 68. O Costa e Silva me chamou nos primeiros dias de agosto de 69. Ele me disse, você volta porque eu vou outorgar uma Constituição. Eu vou fazê-la no dia 1º de setembro. No dia 7 de setembro eu presido a parada militar no Rio de Janeiro, subo para o Palácio em seguida, o Palácio Duque de Caxias, e faço uma fala à nação, reconvocando o Congresso, que não tinha sido fechado, tinha entrado em recesso, reconvocando o Congresso e acabando com as medidas de exceção. Bom, aí eu guardo esta frase que eu acho que é justo também dizer, como eu tive a coragem de falar aos outros, respondendo com a maior honestidade pessoal. Ele disse, eu marcho sobre baionetas, mas farei. É os primeiros dias de agosto de 69. Deus teve projetos diferentes e ele se foi nos 20 e tantos de agosto, 28, se não me engano. Ele levou a Constituição que ele queria assinar, mas como o AVC tinha sido na esquerda, então ele perdeu a fala e o braço direito. Que ele pegava a mão esquerda no braço direito e tentava autografar antes de morrer. A lei de imprensa eu propus ao presidente Costa Silva, só numa conversa com ele, ele disse, presidente, eu me baseei na lei de imprensa inglesa. O Chico pode dizer qualquer ministro é ladrão, é direito dele dizer. Agora ele é responsabilizado. Se ele não for responsabilizado, ele paga o preço. Agora a liberdade de expressão é total. Foi a única coisa que eu propus. E eu fiz isso no teatro, né? O pessoal do teatro vinha para mim e dizia, olha, vocês não sejam tolos, pensar que nós somos tão burros que eu não saiba que o Brecht é comunista.
Médici não caçou ninguém. Exigiu que para tomar posse o Congresso fosse reconvocado. Diminuiu o prazo, que seria o fim do prazo do mandato do Costa e Silva. Diminuiu para assumir. Né? E restabeleceu ao longo do governo dele as eleições diretas para governador. Tudo isso depois foi mudado no governo Geisel. Para mim, Médici foi um extraordinário presidente. E é o vilão que passa na história porque venceu as guerrilhas urbanas. Como ele foi vitorioso, tem que pagar por isso. O que eu admito que aconteceu comigo, que eu levei a ele um caso concreto de tortura, e ele, porque era na área do Ministério da Educação, era uma estudante, ele pegou na minha presença o telefone e ligou para a Polícia Federal e exigiu imediatas punições. No livro do Mário Kipps Barbosa, está lá que ele, na reunião com o Ministério, ele disse alguma coisa assim, não é literal. A tortura é infame e eu não aceito isso. A frase que se atribui a ele quando ele mudou dessa posição é quando mataram o Major Martínez. Quando levaram a ele isso, ele disse, mas só os nossos é que morrem? E é o vilão. É o vilão da história. Por que seria facílimo o Geisel fazer a redemocratização? Porque as verdadeiras guerrilhas foram as urbanas. Ministro da Educação no governo Médici, Passarinho foi considerado o autor do famoso Decreto-Lei 477, que determinava a expulsão sumária de estudantes, professores e funcionários considerados subversivos. Ele, no entanto, nega a autoria e rebate as acusações. Você pode me responder primeiro quem foi que criou o Decreto 477? Cheguei em novembro de 69, quando o Médici assumiu. E já tinham aplicado 260 e tantas vezes em professores, estudantes e funcionários. Quando o presidente Médici me convidou, eu cheguei lá e Carlos Chagas sabe isso e já publicou. Presidente, eu desejaria que não houvesse aqui esse decreto. Ele disse, por quê? Porque esse decreto é a lei de Newton depravada. É a terceira lei de Newton de movimento que diz que a toda ação corresponde a uma reação igual, ao contrário, era maior. Em 1974, o regime militar vivia uma perspectiva de abertura. Num episódio pouco conhecido, o nome de Jarbas Passarinho chegou a ser cogitado para suceder o presidente Emílio Garrastazu Médici. Será que os generais admitiriam ser comandados por um coronel? O que se passa mais a partir desse momento é a entrada do Médici, prometendo entregar o poder ao poder civil ao fim da sua gestão, exigindo a reabertura do Congresso que estava em recesso, para ele conseguir tomar posse. E lá ele veio do Terceiro Exército, onde ele chefiava. Lá ele chamou o Krieger, está no livro do Krieger, e disse, eu estou levando esta chapa civil para substituir o Costa e Silva. Jarbas Passarinho e você na vice. E o Krieger, que era o nosso guru, teve a humildade de dizer, eu aceito em homenagem ao Jarbas Passarinho. Daí é que vem a história que ele trouxe essa proposta na reunião do alto comando e alguém teria dito, né? Eu visando logo o presidente que seria eu não faço continência para coronel. Nós estamos chegando no Geisel. Quando ele passou o governo para o Geisel, ele queria passar para um civil.
Eu acho que a influência da organização militar e tal, essa de informação, não, o senhor no seu discurso disse que queria entregar o país democratizado sem nenhuma luta. Tem ainda esta guerrilha do Araguaia. Então ele cedeu e foi buscar um general que tinha grande força com o irmão, com o ministro do exército dele, que eram amicíssimos, mas que era um general já na reserva. O Geisel que fez? Tornou de novo todas as eleições de governadores indiretas. Ampliou o mandato de presidente para 6 anos e preparou o Figueiredo para ser isso. Era um homem muito inteligente, pouco afeiçoado à política, ao texto, ao exercício da política. Então, nos despachos com ele, quando eu tratava de um assunto ligado à matemática, como, por exemplo, os cálculos de aposentadoria, etc., ele prestava uma atenção perfeita. Quando tratava de assunto de se a professora com 25 anos de serviço devia ser aposentada ou não, quem falava era o Gouveri. Ele não era um homem vocacionado para isso. Deixou claro com aquela expressão do meu querido amigo Aloysio, né? Quando disse que o cheiro do povo, ele preferia o cheiro de cavalo. Ele foi honesto no princípio dele, viu? E acho que depois, há muita gente hoje ainda que fala com saudade do tempo dele e tal. Mas do ponto de vista comparado com o Castelo, comparado com o Médici, eu acho que a comparação não lhe é favorável. Para os adversários, Jarbas Passarinho sempre foi considerado um interlocutor confiável. No momento mais delicado da transição da ditadura para a democracia, ele funcionou como uma espécie de ponte entre Tancredo Neves e a cúpula militar, colaborando dessa forma para o fim do regime. Quando eu voltei ao Senado, e se aproximou o fim do ciclo militar, eu levei o Tancredo ao presidente Figueiredo para conversar. Em total segredo. O Tancredo não queria que ninguém soubesse. E os dois conversaram. A conversa na minha presença foi muito correta, muito honesta, mas não as consequências. Porque o Tancredo foi firme. Disse, se houver voto vinculado, eu reingresso no MDB. Vou fundir o partido, o PP, para reingressar. E o Figueiredo disse, não, eu não tenho nada contra o de voto vinculado, eu quero garantir a sublegenda. Ele disse, e o Tancredo disse, não tenho nada contra a sublegenda. Mas no fim saiu voto vinculado e sublegenda. O Figueiredo, eu era líder dele, coisas que eu posso responder. A frase dele original, que foi a senha. Eu quero os brasileiros no Brasil. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conexos. O Gouveri é que pensou nisso, olha aqui. Nós temos que pensar na anistia dupla, recíproca. Porque houve violências praticadas aqui também. E os dois tomaram. Essa expressão, crimes conexos, foram para nós, essa expressão foi para nós uma interpretação de que era justamente o crime das duas partes.